Ó, Edu, tá gravando, tudo seu. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer enorme. Estava vendo aqui que temos aí, né, participantes de vários lugares, né? Posso dizer que não só do Brasil, né? Como a gente viu ali que estava falando. É um prazer enorme falar, né, com vocês. Eu acho que esse momento, diante dessa perspectiva da psicologia, eu vou entrar um pouquinho mais nessa área, também vou entrar um pouquinho mais na área da educação, né? Então, vou falar um pouquinho, bem rápido, né, da minha história, ali, dessa questão da minha formação, e até depois também gostaria de saber, Giovana, se tem como eu assumir o controle daqui, né, nos slides, ou se prefere ir passando ali. Acho que tinha combinado até que eu posso também ter esse controle, mas fique à vontade. Se for, a gente vai passando, tá bom? Mas vamos lá, Pode pessoal. passar. É Tá? você que está Pode, então? transmitindo? Não. É o Gabriel, Gabriel. Opa, Gabriel. Você poderia passar o controle para mim depois, se possível? Eu acho que não ele tem vai, como, só se você apresentar. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu fizer assim e apresentar agora, vamos ver se dá certo. Gabriel, você só tira a sua pra gente? Ó, se eu fizer assim, Gabriel, dá certo? Entrou para todo mundo? Ó, se eu fizer assim. Tá Foi? entrando, peraí. O meu tá aparecendo aí. Pronto. Oi. Vocês conseguem ver? Perfeito. Então, daqui eu vou tendo o controle, né? Deixa eu até... Isso. Então, vamos lá. O que eu queria dizer para vocês, né, é que eu tenho uma formação muito diversa. Eu coloquei aqui que eu sou doutorando, né, e mestre em novas tecnologias digitais na educação e sou graduado em psicologia, direito e pedagogia. Então, eu vou fazer um pouco um link, né, desses três, né, já que tem vamos dizer assim, vamos fazer uma palestra tripartite aí. Né? Então, eu vou falar um pouquinho, mas eu vou me ater mais à parte da psicologia, que eu acho que é o público aqui, a maioria. Eu acho que esse aqui é o aspecto interessante, mas vou me ater também à parte da educação, que é de lá que eu acho que muitas vezes é o cerne da questão, tá bom? Então, eu acho que o combinado é eu falar, e quando for ao final, vocês vão ter um espaço, não é isso, Giovana, de fala. Então, eu vou seguir e gostaria de dizer para vocês que, já dando um spoiler, né? A gente vai ter uma surpresinha ali no final, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui essa concepção, né, de casais, já que a gente tem uma sigla, né, que é LGBTQIP+, às vezes tem LGBTQIPN+, eu vou normalmente me referir, para não ficar muito longo, LGBT, tá bom? Então, quando eu falar, os casais LGBTs, eu vou sempre tentar falar mais nessa sigla, mas a gente sabendo que tem muitas identidades, né, tem muitas personas nessa sigla. Então, vamos lá. Para falar um pouquinho, né, dessa questão que é a temática de hoje, casais LGBTs e a parentalidade, desafios legais, psicológicos e sociais. Quando a gente passa, né, para o quesito, né, de falar realmente o que vem a ser, né, a parentalidade, né, quais são suas nuances. A gente pode falar um pouquinho da questão dos avanços legais, né, no reconhecimento das famílias diversas. Isso realmente tem existido em um âmbito legal, e a gente vai conversar e vai perceber que muitas vezes isso não é de fato, por mais que seja um direito. Às vezes, é de fato, mas não é de direito. Normalmente é direito, mas não é de fato. Então, a gente percebe que tem esse reconhecimento, né, das identidades das famílias, garantindo direitos, antes que eram negados, né, essa questão do casamento, de como isso se fundamenta. E eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, que cada um pode responder aí, né, no seu, vamos dizer assim, no silêncio, né, da sua consciência. Eu vou fazer essa pergunta e depois eu volto para isso. O que é ser homem para vocês? Então, pensem e reflitam sobre isso. E aí a segunda pergunta é, o que é ser mulher para vocês? Guarda essas duas informações e daqui a pouco eu volto nelas de novo.
tá bom? Então, a gente fala aqui, né, de parentalidade, e a gente fala agora um pouquinho dessas permanências de barreiras sociais e institucionais, né? Que é como eu falei, apesar desses avanços legais, a prática social é totalmente diferente, né, das instituições, de como elas se comportam e de como elas fazem seus regimentos, suas normas, né, o seu comportamento, a capacitação das pessoas que estão atendendo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, reproduzir a exclusão, né, e esse constrangimento, a desigualdade, muitas vezes a gente se queixa disso, mas é uma falta de preparo, é uma falta de conhecimento, né? É uma falta de percepção de que a vivência do outro, por mais que não seja a minha, ela tem direito de existir. Ela tem direito, inclusive esse direito legal, não só da moralidade. A gente vai falar um pouquinho também da questão do aspecto legal e da moral. Quando a gente fala da invisibilização, né, do cotidiano das famílias LGBTs, é difícil a gente encontrar um ambiente que seja saudável, agradável, plenamente, onde você possa chegar e ver dois pais, duas mães, ou uma mãe solteira, inclusive, ou um pai solteiro, inclusive, e você não julgue o porquê daquela situação, né? Então, quando a gente fala dessa invisibilização, né, no cotidiano, é porque a gente estigmatiza determinados, né, conceitos ou determinados pertencimentos do que vem a ser família. Então, é interessante a gente ver isso, né? Como esse estigma, né, ele é um estigma social. E aí, é interessante a gente perceber, né, quando a gente fala disso, e aí vem o que eu estava dizendo para vocês, né, que essas demandas crescentes, né? A gente fala dessa demanda, uma demanda clínica, que aí fala mais aqui esse corpo, né, de pessoas que estão se formando, né, de pessoas que estão aí nessa constituição de ser psicólogo. A gente vai perceber que fora, né, da faculdade, esse âmbito, ele requer de nós uma postura bem mais ética, né, independente das minhas crenças, independente do que eu acredito. Mas o ser psicólogo é aquele ser que tem que agir conforme uma parte ética, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, quando a gente fala da clínica, que surgem demandas relacionadas ao impacto, né, desse preconceito, do estresse social, da insegurança institucional, e também, né, e não a orientação sexual ou a identidade de gênero em si. Vou dizer algo para vocês, né, que às vezes é muito complexo a gente perceber como funciona a identidade para cada um, né? O que é ser, né, e o que é realmente pertencer àquilo. Eu não sei se vocês sabem, né, em uma época, um tempo, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma pesquisa que ela queria saber, né, qual é esse público heterossexual, qual é esse público, né, homoafetivo, né, como é que isso se fundamentava. Na verdade, isso não batia. Quando fazia essa pesquisa, isso não batia. A quantidade de pessoas que se declaravam, né, homossexuais e a quantidade de pessoas que se declaravam heterossexuais, a gente via que tinha uma busca, né, por uma demanda, né, vinculada a homoafetivo, mas isso não aparecia nas pesquisas. E aí é interessante a gente perceber o que é identidade. Aí a Organização Mundial da Saúde criou uma sigla chamada HSH. Homens que fazem sexo com outros homens. E aí sim apareceu. Olha como é interessante. Esses homens que faziam sexo com outros homens, eles não se consideravam homossexuais. Eles não tinham essa identidade. Por isso que muitas vezes, né, eu lembro quando estava fazendo minha especialização em gênero e sexualidade, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem um livro que é conhecido, vocês devem, né, alguns podem conhecer ou não, que se chama Sopa de Letrinhas, que é esse questionamento, por que esse LGBTQIPNA+, né? Por que precisa disso? Por que não diz só que são gays e pronto, e acabou, né? Pô, não, eles são aquilo, são gays, são homossexuais todos. Não, porque a gente tem um pertencimento, de onde eu estou, de onde é o meu lugar de fala. E aí é interessante quando a gente vem nessa parte clínica, né? E agora eu passo também para essa concepção aqui da escola, que a escola é um fator, né? Como a gente diz, né? Acho que Freud dizia isso, que a criança é um ser, né, polimorfo e perverso, né?
que é uma questão de diz mesmo, diz na verdade. Se acha você feio, vai dizer que é feio. E é isso, e vai dizer na cara, vamos dizer assim, né? Não tem muito filtro. Então a escola se torna um espaço sensível, onde as tensões entre diversidade, família e essas normas tradicionais, né, aparecem de uma forma mais concreta. Mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, afetam as crianças e os responsáveis. E quando a gente fala do serviço público, então, é algo que a gente exige um pouco de complexidade. Aqui eu falo também da sororidade, quando a gente fala no âmbito da mulher, de algo que está em pauta também, que é o feminicídio, quando a mulher chega para dizer algo, como é essa mulher é recebida nessa delegacia onde ela está indo? Sabe? Ah, mas por que você? Ah, mas por quê? Então, esse tipo de questionamento também tem na parentalidade, né? E aí é interessante a gente perceber como é que esse serviço de saúde, como é que essa assistência social, como é que a justiça, como é que isso se fundamenta, né, de maneira técnica e ética para que as famílias, né, possam ter as suas diversidades e serem aceitas diante disso. E não passar por um sofrimento, né, de ter que explicar, de ter que dizer, de ter que se manifestar de alguma maneira e não ter essa aceitação já direta. E aí a gente passa também para essa questão das barreiras, né? Os avanços legais e essas barreiras sociais, né? Quando a gente fala dos avanços legais, tem um reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas. O STF já falou sobre isso. Ok, mas no real, como isso se fundamenta? O direito à adoção e à filiação. Ah, tem, eles podem, né? E é interessante que é assim, eles podem adotar, eles podem também fazer, eles podem ter essa reprodução assistida, pode ter essa filiação afetiva. Mas tá, e até quando? Como isso se fundamenta para todos? E aqui eu gosto muito de trazer, né, algumas experiências, sempre quando eu digo algo, ou foi algo que eu presenciei, né, ou alguém, né, publicou, ou tem na mídia, ou tem alguma coisa. E eu acho interessante, é óbvio que eu também não vou dizer de onde é, mas tem uma comarca, em uma determinada cidade, como a gente tem muitos mineiros aqui, eu só vou dizer que é em Minas, tá certo? E tem um juiz que ele disse, enquanto eu for juiz deste lugar, nenhum casamento homoafetivo acontecerá. Ah, vai para o Supremo. Reconhece. Vai no Supremo. Aqui eu nego. Mas como é uma segurança jurídica, vai recorrer e vai ter. Mas precisa passar por isso? Precisa passar por isso? Porque, não, eu não aceito. Ah, tudo bem, mas vai para o STF, vai aceitar. Mas ali a pessoa tem, não, porque lá diz que é homem e mulher, porque lá... Entende? Então, quando a gente passa por determinadas coisas desse tipo, a gente não acha que isso ainda aconteça hoje. Não acha que, mesmo tendo essa pseudo-segurança jurídica, isso ainda seja contestado. Isso ainda tenha que ser, eu vou recorrer, olha só o que tem ali. Isso é interessante a gente perceber, que isso ainda existe, né? E aí tem barreiras que persistem, né? Essa persistência do preconceito institucional, né? Mesmo com garantias legais, institucionais, ainda, né, reproduzem práticas discriminatórias, questionando a legitimidade dessas famílias, né? No âmbito do trabalho, né? No âmbito do que você tem direito ou não, né? Não é, não é tão fácil assim. Não é como se fosse homem e mulher e aquele casal que é considerado. Então, a gente tem muito essa questão da parentalidade, né, LGBT. E a persistência também de interpretações morais, né? Isso aqui é que é um aspecto muito interessante, porque esse juiz, no caso, ele não está indo pela lei, ele está indo pelo aspecto moral dele. Né? E aqui eu também não vou entrar nesse quesito, né, de qual é a religião, de onde isso se pauta, de como isso se fundamenta. Mas quando a gente fala desses valores morais, né, pessoais e profissionais, os agentes institucionais, muitas vezes, eles têm essa questão. Mas a gente tem que ver a aplicação técnica da lei. A questão de política pública vinculada a isso. Né? Então, é importante a gente salientar esse ponto. E aí a gente vem, né, nessa questão da insegurança jurídica, né, cotidiana, que é essa combinação de preconceito, né, de interpretações morais, que gera essa insegurança que eu acabei de falar com vocês, né, é constante para as famílias que passam a viver esse estado de alerta, né,
dos meus direitos. Quando, tá garantido, tá, não preciso explicar, não preciso falar, não preciso lutar por isso, né? E essa distância entre a lei e a prática social que eu venho falando desde o começo, né? Que existe esse descompasso realmente que é significativo, né? Entre o que é previsto legalmente e o que é efetivamente vivenciado, né, por essas famílias no cotidiano social e institucional, né? Isso, de fato, é algo que reverbera, né, na sociedade. E aí, quando a gente fala realmente assim, o que é parentalidade? Como isso, né, se fundamenta? É realmente esse laço biológico? Tem que ser essa parentalidade, né? Só no, não, é biológico. E aí a gente tem um ponto, né, que quando eu fiz a minha graduação, né, no direito, a minha monografia falava da adoção homoafetiva no contexto sócio-brasileiro, que é justamente como isso se fundamentava, as leis, né, todos os artigos, e aí era aquela questão da dignidade, né, da pessoa humana. Então, assim, aí a gente fala aqui de ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o menor, qual é o melhor benefício, qual é o melhor proveito, qual é a melhor condição para a criança, e que às vezes a gente se fundamenta em coisas muito rasas, né? A pessoa diz sempre, não, como é que pode ser criado por duas mães? Como é que pode ser criado por dois pais? Como é que vai ser essa educação? Não é criado por um pai só? Por uma mãe só? A gente esquece que as pessoas podem ficar viúvas, que as pessoas podem se separar, né? E aí a gente questiona um tipo de relação simplesmente para, o público LGBT é uma coisa, peraí. Aí a gente começa a questionar isso sem perceber que existem contextos altamente distintos e funcionais de uma família efetivamente, né, agradável para esse ambiente, né, de criação do filho, da educação e tudo mais. Então, a gente conseguir perceber que a parentalidade não é apenas o biológico, né, não está ali vinculado à reprodução, mas tem a parentalidade com a função relacional, com a função psíquica, com a função social, ou seja, como é que funciona essa relação no cotidiano, né, entre o adulto e a criança, como é que existe essa vinculação, e esse âmbito psíquico, né, de sustentar, proteger, né, e responder às necessidades da criança, e essa função social, que é reconhecida e regulada socialmente, envolvendo direitos, deveres, pertencimento, né, desse tecido social. Isso é importante a gente salientar também. E aí, como é que essa parentalidade é exercida, né? Por meio de cuidado, responsabilidade, vínculo afetivo, esse cuidado diário, né? Que é um dos principais eixos, né, da parentalidade. Como é que o maior fator de proteção desse desenvolvimento infantil, a responsabilidade, né? Ou seja, ser parental implica assumir essa responsabilidade ética, emocional e social, ou seja, nessa relação com a criança. E aí a gente vem também para esse vínculo afetivo. Que vínculo afetivo seria esse, né? Essa sustentação emocional, esse sentimento de pertencimento da criança. Então, isso também é de fundamental importância a gente perceber que a parentalidade, ela tem pilares, né? Ela tem sustentáculos para que ela exista, né? Então, não interessa se é heteronormativo ou não. A gente tem sempre essa questão, né? E aí a gente vem para essa parentalidade, aqui eu começo a falar um pouquinho mais desse nosso meio, né? Que é a questão mais dessa função psíquica, né? Acredito que o corpo maior aqui, né, de quem está participando é da área da psicologia, mas independente disso, abordar um pouquinho dessa concepção. A capacidade de proteger, né? Essa parentalidade envolve proteger não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Essa criança frente aos riscos ambientais e aí sociais, né? Essa capacidade de estabelecer limites, né, limites claros e efetivos, são fundamentais para o desenvolvimento, né, psíquico saudável, né, de quem está nessa relação. A capacidade de cuidar inclui atender às necessidades básicas, né, emocionais e relacionais de forma consistente. A capacidade de sustentar emocionalmente, né, e que, de certa forma, eu vou dizer para vocês, vamos imaginar o seguinte, um casal heterossexual, né, homem e mulher, e tem um filho, e tem as demandas,
e chega em casa para recorrer aos pais, né? O que aconteceu na escola é isso ou aquilo, ou várias demandas que já tem ali, ou quando criança, ou quando adolescente. Você imagina que numa união homoafetiva, além de todos esses problemas, né, ainda vai existir o questionamento de por que ele tem dois pais, de por que ele tem duas mães, né? Por que que ele é diferente diante disso? Além de todas as outras, né? Demandas que acontecem normalmente. Então, essa capacidade de sustentar emocionalmente, ela requer um pouco mais de preparo, né? Um pouco mais de consciência, um pouco mais dessa capacidade, né, de ser multifacetado em entender a diferença. Porque sustentar emoções significa acolher, nomear e ajudar a criança a elaborar suas experiências emocionais. Então, quando a criança realmente ela está preparada, inclusive, para responder, quando ela foi indagada a determinadas coisas, isso pode sim, né, favorecer esse âmbito psíquico, né? Então, é importante a gente perceber de como isso se fundamenta também. E aí a gente passa assim, né? O que realmente importa? Depende de gênero, orientação sexual, configuração de família, que é o que eu venho falando, né, ali desde o começo, né? Como é essa ideia? E aí, eu gostaria que você voltasse, como eu disse para você, vou perguntar agora. Quando a gente fala de gênero, né? Será que você pensou? E aí eu gostaria que, se possível, eu não vou conseguir ver agora, que eu estou vendo a apresentação, mas que você colocasse aí no chat, né? Colocasse o que é que você imagina, o que é ser homem para você? Coloca aí uma frase, né? Ou algumas qualidades, ou alguns pré-requisitos. O que você imagina que é ser homem para você? Vou dar 30 segundinhos para vocês colocarem aí. Homem para mim é ser isso. E aí coloca. Logo depois que você colocar o que é ser homem, você vai aí no chat e bota assim, o que é ser mulher para você? Você vai e coloca aí, o que é ser mulher para você? Se a Giovana puder me ajudar e dizer se foram colocando, se tem alguma coisa aí, ou alguém, ou o Gabriel, puder me dizer se o pessoal está colocando, como é que está. O pessoal está colocando aqui que mulher é ser resiliência, homem para mim é aceitar o feminino, mulher é ser responsável, porto seguro, homem é proteção e segurança, mulher afeto e acolhimento. Perfeito. Vamos lá. O que eu quero fazer agora, a pergunta para vocês, vocês não precisam responder, tá certo? Só precisam pensar. Por que que tem que ter essa distinção de homem e mulher? Por que que o homem não pode ser afeto? Por que que a mulher não pode ser segurança? Por que que a mulher não pode ser a provedora? Por que que o homem não pode ser o provedor? Por que essa distinção? Quem disse? Quem falou? Quem falou que tem que ter? O homem é isso, a mulher é aquilo. Isso é uma concepção e uma construção social, né? Como diz Simone de Beauvoir, né, no Segundo Sexo, que ela diz assim, né, não se nasce mulher, né? Isso é interessante, porque a concepção social é que constrói o que é o homem e o que é a mulher. Então, por que colocar determinados adjetivos, determinados pré-requisitos, ser homem e mulher? E aquela mulher toma conta da casa, e que ela é a provedora, e que ela é responsável, e que ela é que realmente é todo o afeto. E aquele homem que também, muitas vezes, é afeto, e aquele homem que também está presente, né? Nessa questão, então a gente divide muito isso. Então, algumas famílias têm muito essa história assim, não, é homem, vai falar você, tá, da puberdade, vai falar você, tá, dessa parte. Não, é mulher, vai falar você, tá, de menstruação, vai falar você que é... Por que isso? Né? Quem instituiu isso na cabeça da gente? Né? Então, isso é uma discussão de gênero. É onde a gente vem essa questão. Né? Aqui eu não vou nem discutir, eu não vou entrar nessa seara de discussão, o que é fenótipo e genótipo, né? Que é nascer com, na verdade, o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino.
falando de gênero numa concepção de uma construção social, né? E é interessante a gente perceber isso. E aí vem para a questão da orientação sexual, né? Que não há evidência científica que associa orientação sexual à incapacidade parental. Que aí é essa discussão que a gente tem que ter. Não interessa, são duas mulheres, são dois homens, se é um homem, se é uma mulher, não interessa. A parentalidade vai além disso, extrapola, né? Tem algo que eu sempre gosto de dizer quando eu estou na sessão de terapia, que a gente tem que dar nome às coisas e contorno às coisas. Vamos dar nome ao que a gente está sentindo, vamos dar nome ao que a gente está pensando, vamos dar nome o que é isso que está me impactando, o que está me atravessando, e vamos dar contorno, até onde é que vai. Né? E não que seja um limite, mas que a gente sabe que a gente pode extrapolar isso. Né? E aí a gente tem a configuração de família, né? Essa configuração familiar, né? Famílias diversas podem exercer, né, plenamente, né, as funções de parentais. Não tem uma coisa que diga, olha, se for uma relação homoafetiva, não vai poder, tá certo? Ou se for heterossexual, é muito mais eficiente. A gente sabe que não existe isso. Por isso que a gente já vem falando dessas concepções, né? De como ser parental deve englobar várias nuances. Então, depende da qualidade da relação, né, do adulto-criança. O fator decisivo é a qualidade do vínculo estabelecido entre os adultos cuidadores e a criança. Agora, é interessante a gente falar aqui, quando a gente fala um pouquinho de evidência, né, e é bom a gente sempre pesquisar. Vocês procurarem, vejam artigos, vejam essas publicações, né, e aí tem que o desenvolvimento infantil não depende do modelo familiar. E para falar sério, né, vamos dizer assim, eu não estou querendo questionar, como eu sou um pesquisador, né, um doutorando, mas empiricamente a gente percebe, né, empiricamente você deve conhecer alguém que, independente da sua orientação, é uma pessoa boa ou má. Eu acho interessante que a gente escuta muito, né, e eu digo a gente escuta porque eu me incluo nisso, a gente escuta assim, ah, não, é porque os gays, eles são tão legais com as mães. Ah, eu tenho um filho gay, é tão legal, porque é isso, é... Quer dizer que não tem gay que é ruim, ou que tem uma índole ruim, ou que tem um caráter ruim, sabe? A gente começa a estereotipar, né, algumas coisas. Ah, não, eu te aceito como gay porque você é masculino, você fica no teu lugar. Você não é meio que afeminado, você... Então, assim, por que isso? Por que essa distinção? Né? De onde veio isso? Como é que a gente constrói isso? Ah, não, eu te respeito porque você tem uma postura mais masculina, né? Ah, tá. Por quê? Qual o sentido disso? Né? Aonde ficou isso? Aonde veio essa concepção de que tem que tratar assim, porque o outro... Ah, não, ele se enquadra nessa caixinha, não, ele tá nessa. E aí a gente começa a julgar, porque o julgamento familiar parental vem disso. Antecede, né? Essa concepção que a gente tem dessas caixinhas. E aqui a gente fala, né, de fatores protetivos, né, que são vínculos seguros, né, vínculos estáveis e afetivos, né, são fatores centrais para essa proteção emocional. Estabilidade emocional, ambientes, né, previsíveis, emocionalmente seguros, né, favoráveis de desenvolvimento, e a gente falou um pouquinho ali da escola, e daqui a pouco a gente, né, entra nisso de novo, e essa responsabilidade parental. Né, responder de forma sensível às necessidades, né, da criança e dos principais, né, indicadores de parentalidade. Eu gostaria de perguntar a vocês, quando a gente está falando aqui desses aspectos emocionais, né, eu sempre faço uma diferença, inclusive também quando eu estou dando palestras, ou em seminários, ou em congressos, e para os meus pacientes, inclusive, eu não sei se vocês conseguem entender a diferença de emoção, sentimento e comportamento. Às vezes a gente confunde, sabe? Ah, não, eu tô sentindo isso. Ah, mas qual é a emoção? Ah, não, emoção e sentimento não é a mesma coisa, né? Então eu gosto de fazer uma diferença entre emoção, sentimento e comportamento. Emoção é a fagulha. Aconteceu. Sentimento é como essa fagulha, né, esse calor me envolve, sabe? E comportamento é o que eu faço com isso. Então, eu não sei se ficou claro para vocês, né, essa ideia. Né? Então, emoção, sentimento e comportamento. Vou fazer um aspecto, né, bem simples. Eu estou no carro e uma pessoa me fecha. Rapidinho, a minha emoção foi raiva, afetou o meu sentimento,
de como eu vejo isso e eu respondo para ele. E aí eu pego e falo, vai para algum lugar, né? Então, assim, veio a emoção, como é que me atravessou e como eu agi. Mas isso também pode demorar. Eu descobri uma traição, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então eu vou maturando aquilo e depois eu tomo uma decisão, ou seja, o comportamento. Então não tem uma questão de um lastro temporal, entendeu? Mas é interessante a gente perceber isso, porque quando a gente fala do laço afetivo, né, essa questão, vamos perceber o que é que a gente está falando, vamos perceber de como isso se constrói, né? Então, só a título de conhecimento, tá? E aí a gente vem para os fatores de riscos externos, né? Que é esse preconceito social, que isso é que vem ali do bullying, né, na escola, isso que vem no trabalho. Não, né? Nossa, não sei se é legal me relacionar com pessoas assim. Você tem, né, 2 pais, esquisito, né? Então a gente tem muito essa questão no âmbito social. A gente tem também essa discriminação institucional. Olha como é interessante, né? A diversidade, esses riscos psicossociais, daqui a pouco você vai ver que eu vou falar um pouquinho disso, que é como as instituições, elas preservam esse ato, né, de preconceito, esse ato de não reconhecimento, de invisibilizar, né, essa questão parental e essa questão também LGBT. Né? E tem esse estresse externo, a família, que é o estresse vivido por, né, as famílias geralmente é produzido pelo contexto social, como a gente acabou de falar aqui, né, que não pela dinâmica ali da própria família, mas pelo social, né, impondo regras, impondo moralidade no aspecto da criação de que cada um teve. Quando a gente fala, né, dessa parte dos desafios legais, né, a gente fala dessas burocracias, né, excessivas, que é o que eu vinha falando, não, para o hétero é assim, para os homoafetivos já é outra coisa. Esse reconhecimento, né, desigual da dupla maternidade, dupla paternidade, a insegurança jurídica, hoje está assim, mas se entra, teoricamente, um governo conservador, ele pode mudar. Ele vai pegar, vai fazer, vai lá, muda a lei, não reconhece mais, porque lá na Constituição diz que é entre homem e mulher. E é isso que a gente vai seguir a partir de agora. E aí muda. Ou seja, essa insegurança jurídica, como eu falei para vocês, esse caso, né, desse juiz que afirma isso, e ele faz, né? Então, assim, como isso se fundamenta, né? E essa questão, né, da judicialização, né, do direito do cuidar, né? Muitas famílias precisam recorrer à parte do judiciário para garantir esse direito básico. E esses impactos emocionais nas famílias, né? Então, a gente já acabou de falar aqui um pouquinho como é que funciona essa questão, né, das emoções, né, de como isso se fundamenta. A gente vem também, e agora, aqui é que é interessante, né? A gente percebeu, esse preconceito institucional, como eu disse para vocês que a gente ia falar um pouquinho depois, esse preconceito, como é que ele se manifesta? Como é que isso é criado? Como é que essas barreiras existem? Escola. A escola pode reproduzir exclusões por meio de práticas, né? Aparentemente neutras. E aí, daqui a pouco a gente vai falar de neutralidade. Sistema de justiça. Decisões podem ser atravessadas por valores morais e preconceitos. Não lembra que eu acabei de falar disso? Os serviços de saúde, né? Os serviços de saúde, isso aqui eu tenho um caso interessante para a gente poder debater e pensar sobre. Profissionais, né, despreparados, podem visibilizar, né, ou constranger famílias diversas, assistência social, a família LGBT, né, ainda não é tratada como, vamos dizer assim, é um caso excepcional. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que confesso que atualmente eu não sei a quanto anda isso. Mas até a época que eu estava vendo e acompanhando isso de perto, existia uma, vamos dizer assim, eu não vou dizer uma insegurança jurídica, mas eu vou dizer uma questão muito peculiar. Quando você tem disforia de gênero, né, que está lá, né, está registrado, então, não, eu tenho um problema, eu tenho uma, né, doença, vamos dizer assim. Como a gente sabe que essa questão da homossexualidade, homossexualismo, né, desde a década de 90, né, gente? Eu sei que muita gente ainda fala, homossexualismo. Isso já não se usa desde a década de 90. É homossexualidade. Né? Porque o ismo,
esse né, sufixo, né, representa a questão de doença. Mas, enfim, acho que vocês já sabem disso, mas só título de informação. Então, quando a pessoa ia e dizia assim, eu quero fazer uma intervenção cirúrgica pelo SUS, né? Essa transição sexual. Opa! Por que a gente pode fazer essa transição sexual no SUS? Porque é uma doença. Uma disforia de gênero. Se eu tenho uma doença, eu posso ser tratado. Não, mas não é doença. Se não for doença, então não vai poder. Olha que condição, né? Então, assim, é tratado porque é uma doença. Se não fosse doença, eu não sabia. Então, se o SUS dá, é porque é isso. Não é um reconhecimento, entende? Eu não sei em que pé realmente isso está hoje em dia. Até onde eu estava acompanhando, isso só poderia ser feito diante disso. Aí você diz assim, não, peraí, mas não é uma doença. A gente já sabe que não é, desde a década de 90. Tem não sei o quê, tá no DSM, como é que eu... Não, mas vamos caracterizar como isso para que possa ser feito. Então, é interessante quando a gente fala de serviço de saúde, nesse quesito, como é que isso se fundamenta, né? E aí fica aqui, não, tudo bem, eu vou aceitar que é para poder fazer a cirurgia, para poder fazer essa transição, tá? Mas aí, confesso que hoje em dia, eu não sei o respaldo legal, confesso, atualmente, né? E aí, dando sequência, a gente fala dessa questão aqui, né, da manifestação do preconceito. Questionamentos excessivos, individualização do vínculo, né, e essa linguagem, né, excludente. E aqui é interessante, né, gente? E aí a gente pode começar a perceber a partir de hoje. Quando a gente fala, né, desse questionamento excessivo, essas famílias são frequentemente obrigadas a provar, né, ou seja, a se legitimar, né, que elas são realmente ali família. E essa questão do vínculo parental, né, é desconsiderado ou minimizado. Não é a mesma coisa de pai e mãe. São dois pais, são duas mães. Não tem essa legitimidade, não tem um reconhecimento. Agora, o que é interessante é que essa questão que a gente fala de linguagem excludente e nos formulários, como é que vem? Os documentos, né? Os discursos que reforçam esses modelos únicos, né? O que é que você é? Não, é isso. Agora a gente percebe que existe uma mudança, né? Pelo menos eu acompanho, questão de concurso, eu acho que eu já vi muito isso, né? Fala muito questão de cisgênero ou não, começa a colocar muitas opções lá para que você, e ainda diz do lado que olha, quando você nasce e você se identifica com um órgão tal, tem essa informação. E alguns não, masculino, feminino. E aí, às vezes, a gente coloca aquele lugarzinho, né? Que são dois pontos que eu acho muito interessante. Um é assim, quando bota masculino, feminino e outro, seria esse outro. Né? Esse outro seria o quê? Né? Ou masculino, feminino e prefiro não responder. Prefiro... Como assim, né? Como assim? Prefiro não responder, né? É interessante isso. Então, eles colocam algumas coisas que é realmente para invisibilizar realmente isso. Sim. Então, é interessante a gente perceber esses pequenos detalhes, né? Eu acho que isso é muito relevante. E aí a gente vem aqui para os impactos, né? Psicossociais, né? Do preconceito. Sofrimento ético-político, né? Esse sofrimento que decorre da violação dos direitos, né? E da exclusão social. Essa ansiedade parental, que é de pais e mães que vivem, né? Em constante estado de alerta. Tem que estar em alerta. A gente não sabe quando é que o meu direito vai ser ou não negado, né? Esse medo da perda de direito, que eu acabei de falar, essa hipervigilância, né, no exercício da parentalidade, né? Ou seja, eu tenho que estar mais perfeito do que o outro, eu tenho que demonstrar que eu sou capaz, né? E aí tem esse estresse, né, de minoria, né, como fator central, né? E eu espero que todos entendam que quando a gente fala, né, de minoria, não é uma minoria em quantidade, não é uma minoria em reconhecimento, tá? Não, são minorias, mas tem tantos gays por aí, a gente não está falando dessa minoria, falando do reconhecimento, né, de uma luta, né, realmente de visibilidade, né, de reconhecimento de direito. É disso que a gente fala, né, quando a gente vem tratando de minorias. E a gente vem aqui, que esse é o aspecto que eu falei para vocês, que é trazer um pouco mais, né, que é na educação, né, e a escola, hein, gente, o que é que vocês acham? De acolhimento ou de exclusão? E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Quando a gente fala aqui, nesse espaço, né, onde a criança pode ser criança, e aí vem a comunicação institucional com responsáveis,
esse Dia das Mães e Dia dos Pais. Eu posso falar com vocês com um pouquinho mais de propriedade, da questão da educação. Eu sou professor, né? Sou professor, na verdade, concursado, né? Efetivo. E eu vejo que a escola, às vezes, ela tenta se moldar, né? Ela não tenta fazer como tem aqui, Dia das Mães, Dia dos Pais. Tem algumas escolas que já tentam se moldar e tentam fazer o Dia da Família, né? Que é aquela festa da família. Porque a gente vê que existe um constrangimento, que eu vou ter uma festa dos pais, se chegam lá os dois pais. Das mães, se chegam lá duas mães. Sabe? Então, tem às vezes isso, mas a escola, algumas escolas tentam, né, fazer essa mudança e botar, é o dia da família, escreva, porque também isso acometia aquelas crianças que tinham perdido a mãe. Ou o que mais acontece, pelo menos na minha realidade, né, de funcionário público, em escola pública, é que a criança tem mãe, mas pai não tem. Normalmente não tem. Inclusive na certidão, às vezes nem tem. É só o nome da mãe. Então, como é que você tem, né, Dia dos Pais, aí ficava lá aquele tristinho ou alguma coisa, então a gente pensa muito nisso. Mas já que a gente está falando de parentalidade, como é esse cuidado da escola com isso? Não é só ter um cuidado, só falar, tudo bem, pode ter pai, pode ter mãe, pode não ter, pode ter isso, pode ter que... E ter esse discurso. Agora, como é que tem esse discurso? Como é o discurso no material didático? Fala dessa possibilidade, né? De dois pais, de duas mães, de um pai sozinho, de uma mãe sozinha? Como é que está sendo reforçado na educação? Que não é de lá que vem, lá não é o berço, lá não é o cerne, não é lá que se fundamenta, né, o caráter, a índole, os conceitos morais. Então, como é que isso vem? Como é que está lá no livro didático? Fala disso? O que é família? Como se fundamenta? Né? Então, a escola como um espaço, né, de proteção ao sofrimento. Como é que está esse lugar? Que escola é essa que a gente está falando? Seja ela particular, seja ela pública, né? Né? E a gente está dizendo que é complicado. E aí, como é que se fundamenta? Como é que se fundamenta na escola? E aí, aqui eu não estou querendo entrar na seara de discussão, né, que muita gente diz assim, educação quem dá são os pais, a escola fundamenta, né, os valores quem dá são os pais. Ok, ok. Agora, a escola ainda é um lugar de disputa, ainda é um lugar de debate, ainda é um lugar, né, que a gente vai ver onde será que vai existir um dia, ou em algumas escolas, ou existe isso, aquele banheiro que pode ser usado por ambos, né? Ou é só o banheiro masculino e feminino? Ou quando tem a universidade, que briga e que discussão isso dá, a gente vai ficar aqui falando horas e horas, concordo, não concordo, eu acho que por isso, mas pode ser aquilo, né? Mas por que a gente tem essa discussão? Onde teve lá aquela discussão que era masculino e feminino? Então, é algo que a gente deve realmente sempre pensar, né? De onde veio, né? Como isso se fundamentou? E a gente tem o papel aqui, né, do psicólogo, né, e da equidade escolar, né, que é a mediação nas escolas, a revisão da prática do discurso institucional, essa formação continuada de professores, né, essa construção do ambiente seguro e inclusivo. Vou dizer para vocês, como eu falei no começo, sempre quando eu digo algo, né, é porque eu estou ali pensando sobre, ou já estudei, já vi, ou já tive relatos. Então, vou dizer um relato. Também não vou dizer onde, não vou dizer quando, mas vou dizer um relato que eu tive de uma colega quando eu fazia faculdade. E aí, é uma concepção que a gente já sabe que o Conselho, né, Federal de Psicologia, né, proíbe isso, né? A cura gay, né? E é interessante como algumas pessoas verbalizam isso. E vocês, alguns aí são estudantes, não sei se vocês conhecem alguém, né? Vamos deixar em off, mas pessoas que dizem e acreditam que podem fazer essa cura, sabe? Que são capazes, né? Tem esse dom de curar, né? Essa pessoa, porque eu tenho uma concepção religiosa, e aí é interessante a gente perceber. Psicólogo é o psicólogo. Ou seja, quando eu entro no setting terapêutico, eu sou psicólogo.
Não são os meus valores, né, que estão lá, a não ser que seja algo que me atinja muito, e eu digo, olha, eu não consigo fazer isso, né? Como a gente sempre fala, né, na época de estágio, quem tiver aí na época de estágio vai entender um pouquinho o que eu estou dizendo. Quando a gente vai fazer estágio, né, e a gente vai para o SPA, a gente tem que dizer o que é que a gente... eu consigo lidar com coisas assim, mas se eu fui abusado na infância, provavelmente eu não vou conseguir atender alguém que foi abusado também, né? Se eu não tiver feito todo elaborado isso na minha mente, eu não vou conseguir. Então, eu digo, olha, quando a gente faz ali aquele primeiro contato, ó, vou te encaminhar para outro profissional, né, que vai lidar melhor com isso, e é assim que funciona. Mas você instituir uma cura, né, gay, ou uma cura de algo, isso fica complicado, né, quando a gente fala de um código de ética que amarra isso direitinho, que já foi realmente fundamentado, que isso não é possível, né? Na verdade, isso não é uma prática, né, do psicólogo. Então é interessante a gente perceber onde é que a gente está, mas cuidado com a neutralidade, a gente vai falar disso. E aqui a gente fala, né, desse vínculo em famílias diversas, né, que é a segurança emocional, a responsabilidade, a previsibilidade. Eu vou dar uma apressadinha, porque eu estou vendo que o tempo, né, está correndo, a gente vai vendo e vai passando rápido, mas sem perder a ideia e o conteúdo. Então, vamos lá. A gente fala um pouquinho dos pontos essenciais, né, que é essa configuração de família e a diferença de qualidade de vínculo. Oi, oi. Fica tranquilo, a próxima palestra é só 8 horas. Então tá bom. Então tá bom, pessoal. Desculpa, porque às vezes a gente vai falando, vai dizendo alguma coisa, tá bom? Tá bom, obrigado. Fica tranquila. Então, vai com tá, tudo. joia. Tá ótimo. O Tá pessoal tá bom. adorando aqui. Que bom. Obrigado, gente. Vamos sinalizando aí. Então, a gente tem essa questão dessa configuração familiar e dessa diferença de qualidade de vínculo. Então, não é porque uma família é hetero, né, afetiva, homoafetiva, que ela vai definir que esse vínculo foi fundamentado. Porque a gente vê, né, que aí tem tantas famílias disfuncionais, né, que elas não conseguem realmente ter esse vínculo. Não conseguem. Não consegue. E aí pode ter que, inclusive, aqui no meio de nós, a gente tem assim, eu tenho mais afinidade com a minha mãe, eu tenho mais afinidade com meu pai, ou se eu tenho que falar alguma coisa, não, isso eu tenho que falar com a minha mãe, porque eu sei que ela vai amaciar ali o meu pai. Não, isso eu sei que eu posso pedir pro meu pai, e vai, então, depende, sabe? Se é hétero, se é homo, independe disso. E aí tem essa questão do preconceito externo, né, que pode impactar a criança, né? Esse sofrimento decorre da pessoa, do olhar, né? De como olha, aquele olhar excludente, que esquisito. Uma menininha andando com dois homens na mão ali, esquisito. Ou um menininho andando com duas, esquisito isso. Né? Assim, então, esse olhar excludente, esse comportamento, sim, é que é danoso. Né? E a gente tem que estar atento a isso. E aí, quando a gente fala essa questão da clínica, né, com as famílias. E aí vem o que eu estava dizendo para vocês, né? É uma escuta sem patologização. A clínica não deve tratar, né, diversidade como um problema. Essa atenção às experiências de discriminação, ou seja, às vezes a pessoa relata uma coisa, mas isso é bobeira. Isso é bobeira. Mas só quem vive aquilo sabe. Vou dar um exemplo para vocês. E aí, eu não vou acompanhar o chat, né? Mas eu quero só ver se vocês concordam ou não. Pode colocar o joinha se concordar, e se não concordar também, bota para baixo. Mas imagina só, um homem andando meia-noite numa rua escura. Vem de lá, né, dois homens, e a pessoa já fica logo assim nervosa, ou alguma coisa, e aí o que vocês imaginam que pode acontecer com esse homem se estão vindo dois homens ali mal encarados e estão colocando a mão como quem vai pegar uma arma, alguma coisa? O que pode acontecer com esse homem? O que você vai pensar? Você vai pensar assim, vai assaltar. Vai assaltar e pode até matar. Ok, é o que o homem pensa. Quem é homem que está participando aqui deve pensar, o cara ou vai me matar ou vai me assaltar. Mal encarado, bota na mão quando vai puxar uma arma, ok. Quem é mulher pensa o quê? Vai me estuprar, vai me assaltar, pode me matar. Algum homem pensou que poderia ser estuprado? Nenhum. Mas para a mulher, sim. Para a mulher tem isso. Então, nenhum homem pode dizer que reconhece isso que é da mulher. Não sabe. Não sabe.
Porque ele não é mulher. A mulher vai sempre pensar, meu Deus, pode me estuprar. O homem vai pensar que o cara vai chegar, ei, cara, eu vou te estuprar. Não vai pensar. Mas a mulher vai. É a mesma coisa que eu digo, né? A gente não pode se colocar no lugar do outro se a gente não sabe. Ah, eu sou negro. Ah, eles estão de besteira. Você não sabe o que é ser negro e entrar numa loja, a pessoa te olhar, opa, o que ele vai fazer? Né? E aí tem um experimento, vocês podem procurar depois, né? O que eu falo, pode procurar na internet, eu digo isso muito para meus alunos, né? Você pode procurar um experimento, eu não vou lembrar agora o nome, não vou lembrar como é que você acha, mas você botando aí, bota na inteligência artificial, coloca no YouTube, coloca no Google, que vai achar. É um experimento que coloca uma menininha branquinha andando sozinha. Todo mundo chega e pergunta, ei, cadê seus pais? Cadê sua mãe? O que aconteceu? Você está sozinha? O que está acontecendo? Quando é uma menininha preta, todo mundo pensa que é mendigo. Não tenho, não. Não dou, não. Olha essa diferença, né? Então, essa concepção é que muitas vezes, quando a gente está na clínica, a gente tem que perceber a dor do outro não precisa ser a minha dor, mas eu tenho que respeitar e entender, ou buscar entender, já que eu estou nessa profissão, né? Então, quando a gente fala aqui, atenção a essas experiências de discriminação, essas funções parentais, esses vínculos de fortalecimento, né? Que é esse trabalho clínico, como é que a gente faz o vínculo, né? Como é que a gente faz o rapó, né? Para quem está aí na academia, quem está, sabe? Como é que a gente faz esse rapó, né? Como é que a gente faz essa troca? E aí tem essas demandas reais, né, do cuidado, né, essas demandas são comuns. E pode chegar na clínica ali com você, né? Como é que existe essa orientação, né? Como é que é esse ambiente terapêutico? Como é que ele está sendo fundamentado? Como é que está sendo criado? A faculdade está trazendo disciplinas que tratam sobre isso na obrigatoriedade ou só nas optativas? Né? Isso também é uma construção. Nós somos profissionais. Como é que isso foi construído para a gente? Como é que está sendo construído hoje em dia? E isso é um reconhecimento, né? Isso é interessante a gente pensar, né, nessa concepção também. E aí, quando a gente fala aqui, né, do que eu disse para vocês, que em algum momento a gente ia falar desse código de ética, né, da ética profissional da psicologia, é esse compromisso com os direitos humanos, né, a atuação, né, da psicologia que deve estar realmente alinhado com a defesa da dignidade humana. E a dignidade humana é um ser humano, não interessa o que é que ele é. É humano. Então, uma prática baseada em evidências, né, científicas, que são decisões profissionais, que devem se apoiar essa questão da ciência, não das crenças pessoais, da moralidade, o combate à violência institucional, né, o psicólogo deve posicionar-se contra essa prática aqui, vem falando que eu sempre estava dizendo para vocês que ia falar, que essa neutralidade, né, a responsabilidade social do psicólogo, né, a psicologia tem um papel ativo na transformação social. Ó, neutralidade não é ética diante da exclusão. Ah, eu sou neutro. Eu prefiro não me meter. Eu fico ali no meio, sabe? Sabe esse silêncio profissional, né? Que também produz um efeito. Vocês já viram que eu gosto muito de historinha, né? Então eu vou contar mais uma. E aí pode ser que vocês nunca mais esqueçam da neutralidade. Como a gente fala muito dessa questão do céu e do inferno, do paraíso, né, e do inferno, então estava um dia uma pessoa em cima do muro e do lado estava o paraíso, do outro estava o inferno. E aí o pessoal do paraíso chegava para essa pessoa e dizia assim, ei, vem para cá, aqui é bom, aqui é o paraíso, é uma maravilha, olha isso, que maravilha, olha o paraíso, tudo é legal, tudo é tranquilo, tudo é bom. E o pessoal lá do inferno, né, com seus tridentes, nem olhava para o homem, nem olhava para ele. E ele olhava assim e dizia, gente, o que está acontecendo? O pessoal desse inferno aqui nem me chama, não tenta me iludir, não tenta me chamar, não tenta nada. E o pessoal do paraíso, vem para cá, vem que esse é o lugar. Aí ele, ei, chamou alguém lá do inferno. E diz uma coisa, pessoal, todo mundo ali está me chamando para ir para o paraíso, né? E vocês, eu estou aqui em cima do muro, e vocês nem me chamam, não tentam me dizer nada, por que eu tenho que ficar aqui, por que aqui é bom, por que aqui é melhor do que lá, né? Você saberia me dizer por quê? Sim, eu sei te dizer. O muro é nosso. Entenderam? Então, quem está na neutralidade é complexo, sabe? Quem não se posiciona
é complexo. Então, cuidado com essa neutralidade, porque você pode estar contribuindo, né, para uma situação excludente. Para a gente ir para o nosso final, né, uma reflexãozinha, como vocês já viram que eu gosto muito de histórias, né, então uma reflexão. Então, em sala, a professora perguntou, né, o que faz alguém ser pai ou mãe? O menino disse, meus 2 pais me fazem dormir com histórias. E a menina completou, meu pai e minha mãe me ensinam a plantar no jardim. A professora sorriu e disse, então, o que é parentalidade? E juntos responderam, é quem nos faz sentir amados e crescer felizes. E uma coisinha simples, né? Mas com significado. E aí eu gostaria de terminar, né, dizendo o seguinte, se o amor e o cuidado, né, definem uma família, o que ainda nos impede de reconhecê-la em todas as suas formas, né? O porquê essa dificuldade de reconhecer, tá? Agora a gente passa, né, para esse momento, né, Giovana, que eu acho que é esse momento de reflexão compartilhada, né, que eu chamei aqui de diálogo aberto, que é um espaço para perguntas, né, trocas e reflexões. Eu vou parar aqui, tá, de compartilhar. Tem os meus, tem até